Então, meus amores, estamos de volta e vamos dar continuidade ao nosso estudo a partir do subtópico que diz o seguinte: o que deve saber e saber fazer os professores de ciência. Dentro desse aspecto, os professores de ciência devem conhecer a matéria a ser ensinada, precisa ter autodomínio de todos os conteúdos a serem ministrados em sala de aula dentro do componente curricular, né, que se volta para a área de ciências naturais. Conhecer e questionar o pensamento docente espontâneo, esse pensamento imediatista do professor precisa ser questionado, precisa ser ampliado os estudos, as reflexões sobre os conteúdos a serem ensinados em sala de aula. Adquirir conhecimentos teóricos sobre aprendizagem e aprendizagem significativa. Então, o professor precisa ampliar os seus conhecimentos, adquirindo conhecimentos teóricos que possam ser colocados na prática de maneira significativa. Então, o professor precisa expor conteúdos para o seu alunado, demonstrando para o mesmo em que momento esses conhecimentos que estão sendo estudados, teoricamente, vão ser utilizados na prática. Na verdade, contextualizar todos os conteúdos a serem ensinados em sala de aula é tornar a aprendizagem mais significativa. Criticar com fundamentação o ensino atual não é aquela crítica destrutiva, mas sim uma crítica que possa, então, estar fazendo uma reflexão sobre as metodologias, as práticas, por exemplo, utilizadas em sala de aulas, que se voltam para a questão das ciências naturais no ensino atual. Ver se essa prática, por exemplo, ela está sendo eficiente, se esse método está sendo adequado para que o aluno, de maneira atual, aprenda de maneira significativa. Saber preparar atividades, que as atividades a serem preparadas para serem aplicadas em sala de aulas realmente possam fazer do processo ensino-aprendizagem um processo mais significativo, que os alunos possam aprender e possam estar opinando sobre aquilo que estão aprendendo em sala de aula, dando seu ponto de vista, né? Então, essas atividades precisam serem criativas, que busque, na verdade, formar um aluno de maneira investigativa e, sobretudo, reflexiva. Saber dirigir as atividades dos alunos, acompanhar o processo, aonde os alunos vão ser estimulados a estarem realizando suas atividades de maneira significativa, como bem colocado, aonde eles podem, em determinado momento, estar utilizando os conhecimentos adquiridos ali em sala de aula, na prática, que essas atividades realmente possam estar demonstrando aquilo que o aluno aprendeu e até mesmo aquilo que ele ainda precisa aprender, esse processo ao qual o professor busca saber de que maneira o aluno aprendeu e o que ainda precisa aprender, essas atividades, após serem realizadas, demonstrem esses aspectos. Saber dirigir, como já bem colocado aqui, as atividades, né, dos alunos, saber avaliar, sobretudo, os alunos, e que esse processo de avaliação, ele não sirva para punir o aluno, para dizer que este aluno sabe mais do que o outro, mas para apontar o que o aluno aprendeu e ainda precisa aprender, utilizar a pesquisa e a inovação. Então, entra a parte da criatividade. O professor precisa ser criativo, precisa estimular o seu alunado a pesquisar, né, a buscar, através dos conhecimentos científicos, despertar no alunado o senso crítico. Desta forma, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Assim, quarto ponto é de fundamental importância dentro da prática educativa que se volta para as ciências naturais nas séries iniciais do ensino fundamental, porque os alunos precisam serem estimulados desde cedo a desenvolver o senso crítico, e o senso crítico é um senso ao qual o conhecimento científico se embasa. Então, é justamente conhecer,
questionar, adquirir e saber. Assim, conhecer a matéria a ser ensinado diz respeito ao seguinte: conhecer os problemas que originaram a construção dos conhecimentos científicos, quais foram as dificuldades e os obstáculos epistemológicos, conhecer as orientações metodológicas empregadas na construção do conhecer, ou seja, do conhecimento, conhecer as interações associadas referidas à construção. Então, esses aspectos aqui e outros mais que nós ainda vamos estar estudando é de fundamental importância para que se conheça profundamente a matéria a ser ensinada, né? E ainda ter algum conhecimento dos desenvolvimentos recentes e suas perspectivas, ou seja, você está estudando um determinado conteúdo no livro didático, mas você precisa aprofundar seus conhecimentos com relação àquela temática, justamente para perceber ou mesmo ampliar os seus conhecimentos, adquirir conhecimento de outras matérias relacionadas, para quê? Para que torne este ensino nas áreas de ciências interdisciplinar, porque o professor ele não tem que se deter apenas ao conhecimento ali da sua matéria a ser ensinada, né? Porque o ensino hoje ele é de maneira interdisciplinar e você deve conhecer também outras áreas, porque uma vez por outra faz referência também às ciências naturais. Então, saber selecionar os conteúdos adequados, às vezes é importante, é de fundamental importância que o professor saiba, sobretudo, selecionar os conteúdos adequados para poder fazer com que o aluno aprenda aquilo que de fato ele precisa aprender. É preciso ter esse processo de seleção dos conteúdos a serem abordados, conhecer a capacidade de aprendizagem dos alunos e selecionar o conteúdo a ser ensinado de maneira adequada, porque a partir daí também vão se traçar metas, objetivos e até mesmo elaborar atividades mais significativas. Estar preparado para aprofundar os conhecimentos e para adquirir outros novos. Então, o professor ele tem que aprofundar os seus conhecimentos, tem que estudar, tem que pesquisar sobre a matéria a ser ensinada e também estar aberto a adquirir novos conhecimentos. No aspecto que se volta para a questão do professor ser questionador, ou seja, do ato de questionar, tem que questionar a visão simplista do que é a ciência e o trabalho científico. Enfoque dos problemas trabalhados, ou seja, enfoque dos problemas, trabalho prático, introdução de conceitos, questionar também a redução habitual do aprendizado das ciências a certos conhecimentos e, se muito, há algumas destrezas, esquecendo aspectos históricos sociais. Então, todo o ensino ele vai ter, né, o seu aspecto histórico, a questão social. Então, hoje, o olhar para qualquer área de ensino, ou seja, a metodologia, a didática, ela tem que ser de maneira integral e interdisciplinar. Todo conhecimento tem seus fatores históricos e sociais, não podem ser descartados. Então, precisa-se eliminar essa questão da redução habitual do aprendizado das ciências a certos conhecimentos. Simplesmente estudar determinada área, somente aquela área, na verdade, e não ter uma visão das demais para, em um dado momento, também está se articulando a questão histórica e social e outras mais. Por isso, o ensino hoje é interdisciplinar, o professor tem que questionar maneiras simplistas e maneira reducionista do ato de aprender. Também, né, questionar o caráter natural do fracasso generalizado dos alunos nas disciplinas científicas e as expectativas negativas que derivam do determinismo biológico. Determinado aluno de uma classe menos favorecida não vai aprender, só alunos de uma classe mais favorecida é que tem potencial de aprender com mais
de maneira mais significativa, e isso nós sabemos que na prática não pode existir. O ensino ele não pode ser autoritário e muito menos generalizado. Todos nós temos direito de aprender, todos os alunos, independente de raça, cor, condições financeiras, etc., têm o direito de aprender, ter um ensino de qualidade, tanto faz ser público como privado. Esse aluno precisa, em sua totalidade, ter um ensino de qualidade. E precisam aprender, têm o direito de aprender. Então, nós não podemos reduzir o fracasso do aluno a um determinado fator, né? Alunos que são espertos, alunos medíocres, alunos marcados para aprender ou não. Então, só repetindo, deve-se questionar o caráter natural do fracasso generalizado dos alunos nas disciplinas científicas e as expectativas negativas de que derivam o determinismo biológico, alunos espertos e medíocres, e o sociológico. Nada pode ser feito com os alunos marcados por meios culturais desfavorecidos. Então, todos têm o direito de aprender e o professor deve adequar sua prática às dificuldades de aprendizagem do aluno para que, de maneira que não seja generalizada, os alunos possam aprender diante das suas especificidades, né? Mas que todos possam aprender. O professor tem que adequar a prática pedagógica, buscando didáticas, né? Buscando meios para que os alunos possam aprender ciências naturais de maneira reflexiva, indagativa, desde cedo, no caso, dentro desse processo de ensino-aprendizagem, nas séries iniciais do ensino fundamental. E questionar a atribuição de atitudes negativas em relação à ciência e sua aprendizagem e causas externas, ignorando o papel desempenhado pelo tipo de ensino, atitude e expectativa dos professores em relação aos alunos. O autoritarismo, né, da organização escolar e no polo oposto, o clima generalizado de frustrações associada à atividade docente, que ignora as satisfações potenciais que esta atividade comporta com tarefa aberta e criativa. Então, toda a prática docente ela deve ser questionada, mas não de maneira destrutiva e sim construtiva, para que se possa estar sendo adequada ao processo de ensino-aprendizagem de ciências naturais. E ainda questionar a ideia de um ensino capaz por si só mudar o mundo. Então, tudo isso, né, nós sabemos que precisa ser discutido em sala de aula, nossa prática precisa ser questionada, todo o processo de organização escolar também precisa ser questionado. E nós vamos dar continuidade no nosso próximo estudo também nesse aspecto ainda, viu?